No vídeo de hoje, trouxemos uma lista com 8 animais exóticos que você provavelmente nunca ouviu falar e também não conhece pessoalmente. Se você conhece algum deles, escreva aqui nos comentários como você conhece e onde você viu ele. Assista até o final e curta um bônus onde te apresentaremos o 9º animal, que utiliza os pés coloridos para atrair as fêmeas. Vamos ao vídeo. O dragão azul. Essa é uma espécie de lesma do mar, e este pequeno molusco foi descoberto em 1777 por George Forster, em Queensland, na costa leste da Austrália. Apesar de ser descoberto na Austrália, já se sabe que o berço do dragão azul fica também na África do Sul. Apesar de ser muito bonito, a cor azul nas costas tem a função de camuflagem para prevenir o ataque de aves à procura de presas no mar, assim como a parte de baixo, prateada, ajuda a passar despercebido dos predadores, que estão abaixo dele enquanto flutua na superfície. Embora tenha o aspecto inofensivo, o dragão azul pode sim causar acidentes, visto que tem a capacidade de armazenar e adaptar o veneno das presas que se alimentam, principalmente as caravelas portuguesas, que são altamente venenosas. E quando é manipulado, lança as substâncias urticantes e causa queimaduras, como fazem as águas-vivas, e isso surpreende principalmente suas presas, pois o veneno armazenado fica cada vez mais poderoso, e isso explica como ele consegue caçar presas muito maiores do que ele. O tamanho médio dessa espécie é de 3,5 cm em média. O maior exemplar de dragão azul encontrado até hoje tinha 4 centímetros. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar alguns casos de aparecimento do dragão azul aqui no Brasil. Diabo espinhoso. O diabo espinhoso só é encontrado na Austrália, mais especificamente no Grande Deserto de Areia. Também é chamado de dragão espinhoso ou demônio da montanha, e esses nomes lhe foram atribuídos devido à sua aparência. Apesar da sua aparência assustadora, esse lagarto, que mede entre 7,6 e 11 centímetros, utiliza sua complexa textura espinhosa para uma outra importante função além da proteção contra seus predadores. Ele possui uma cabeça falsa atrás da verdadeira, e quando um predador o ataca, ele curva a cabeça verdadeira para baixo, deixando a falsa mais exposta, fazendo com que às vezes o predador até desista, pois somente 2 espinhos, um na cabeça falsa e outro na verdadeira, têm estrutura óssea e machucam os predadores. Os outros espinhos do corpo são para dificultar e impressionar. A outra função dessa estrutura é vital. Ele não bebe água diretamente. Sua pele é formada por escamas que captam a condensação da umidade do ar e possuem espécies de veios interligados que levam a água condensada até sua boca, o que em dias de chuva isso se torna mais simples. Outra importante camuflagem disponível neste animal é a de mudar de cor de acordo com a temperatura. Pela manhã, ele é marrom ou oliva, e à tarde passa a ser amarelo claro. Apesar de ser um lagarto, o diabo espinhoso só se alimenta de formigas. Sua língua pegajosa é perfeita para capturá-las, e sua boca é adaptada para comê-las. Pode ingerir de 750 a 2.500 formigas por dia, e sua expectativa de vida é de 20 anos com um mínimo de 6. Formiga panda. Formigas são famosas pelo trabalho incansável em manter seus estoques de alimentos e por trabalharem em conjunto. No caso da formiga panda, sua fama se deve ao visual, e recebe esse nome por ter a cor da pelagem dos ursos panda. São insetos nativos da costa central do Chile, algumas regiões do México e Argentina.
e que teve seu primeiro registro descrito em 1938. Apesar de ter o nome de formiga, este inseto é, na realidade, uma vespa sem asas. Também é conhecida por formigas de seda. Se você encontrar uma dessas, não a pegue com a mão desprotegida. Apesar de não ser venenosa, sua picada é muito dolorosa. Algumas espécies são conhecidas como cow killer, pois derrubam até uma vaca adulta. Os machos têm hábitos noturnos e são maiores que as fêmeas, que têm hábitos diurnos. Sua dieta consiste principalmente de néctar e são pouco sociais. Após o acasalamento, a fêmea busca um ninho terrestre de abelhas ou vespas, onde deposita seus ovos próximos de cada larva ou pupa, e após a eclosão, suas crias se alimentam dos vizinhos indefesos. São insetos quase extintos no mundo, devido à cor dos filhotes chamarem muita atenção dos predadores, mesmo uma fêmea botando aproximadamente 2.000 ovos em um ano. Quando sobrevivem, podem durar até cerca de 2 anos. Cegonha bico de sapato. Sabe aquele animal que poucos conhecem e outros poucos que já o viram em fotos ou vídeos na internet duvidam se existe de fato? Pois é, essa é a simpática cegonha bico de sapato, também chamada de shoubio. Todas as aves são parentes próximas dos dinossauros, e elas só não desapareceram na grande extinção que acabou com os dinossauros porque, segundo a teoria de Darwin, conseguiram se adaptar para estarem vivas até hoje. Então podemos dizer que sim, tanto as cegonhas bico de sapato quanto as outras aves são dinossauros. A cegonha bico de sapato é encontrada hoje nas regiões de pântano no leste tropical da África, em áreas entre o Sudão e a Zâmbia. São peculiares durante a caçada. São pacientes, permanecem imóveis por muito tempo, e seu bico, com uma espécie de gancho na ponta, ajuda a segurar com força suas caças, que geralmente são peixes e rãs. Apesar do nome cegonha, a familiaridade em alguns aspectos é com os pelicanos e outros com as garças. Podem medir entre 1,10 m e 1,40 m de altura, pesar até 7 kg e a envergadura de suas asas pode chegar aos 2 metros. São bastante sedentárias e se movimentam apenas quando precisam encontrar um lugar que tenha melhores recursos. Dificilmente voa, apesar de ter essa capacidade. A cegonha bico de sapato corre sério risco de extinção, devido a algumas questões como o fato de que as regiões pantanosas onde vivem estão se transformando em áreas agropecuárias, drenando os pântanos ou mesmo pelo despejo de agrotóxicos. Também é comum que onde o gado passe, acabem pisoteando seus ninhos, além da caça ilegal que alimenta o mercado negro de tráfico de animais. E como não podia faltar, muitos consideram a cegonha bico de sapato um sinônimo de mau presságio. São muito tímidas e se espantam com a presença humana, fugindo do local onde botou seus ovos, e seus filhotes ficam vulneráveis. Na Zâmbia, existe uma equipe de 12 pescadores que luta pela preservação da espécie, prestando atenção e monitorando as aves, principalmente no período reprodutivo, impedindo que caçadores, sejam humanos e animais, se aproveitem da fragilidade da cegonha bico de sapato. Esse programa vem tendo sucesso. Desde 2012, quando foi implantado, 25 filhotes de 21 ninhos diferentes foram preservados. Além de 6 filhotes que foram roubados, acabaram recuperados. Mariposa beija-flor. No livro do naturalista britânico Henry Walter Bates, publicado em 1863 com o título Um Naturalista no Rio Amazonas, sobre insetos,
já citava as mariposas diurnas que voavam e pairavam no ar como os beija-flores. E quase 170 anos depois, as mesmas mariposas da família dos esfingídeos provavelmente dão origem a um novo tipo de mimetismo, que é a capacidade de adaptação de animais e plantas que imitam as características de espécies parecidas, como é o caso da mariposa beija-flor, que a semelhança vai além do comportamento e quando sugam o néctar, suas línguas lembram os bicos das aves que imitam. Também tem a cauda muito parecida com a dos colibris, que permite fazer aquelas manobras acrobáticas durante o voo, além da listra branca no dorso, assim como os beija-flores do gênero Lophornis. Segundo o biólogo Felipe Amorim, do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp, elas se parecem com animais que não fazem parte da dieta de seus predadores, que são aves insetívoras. Porco do mar. Recebe esse nome devido à semelhança da sua forma e tonalidade de cor com o animal porco que todos nós conhecemos. Esse pequeno animal é uma espécie de pepino do mar, do gênero Scotoplanes. Segundo o Dr. Chris Ma, essa espécie foi citada e descrita pela primeira vez por Jean Martel no ano de 1882, em uma expedição de pesquisa. Seu tamanho pode variar de 4 a 10 centímetros de comprimento. Eles se locomovem inflando e desinflando com água as perninhas e alimentam-se de qualquer coisinha nutritiva que encontrarem no solo marinho. Vivem nas profundezas, aproximadamente 6.000 metros de profundidade, preferem águas mais frias e, devido à profundidade, ainda hoje pouco se sabe sobre comportamentos e reprodução desses animais. Eles ocorrem em águas do mundo todo, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e até o Antártico. Tubarão-duende. Você já deve ter visto muitas cenas e fotos com tubarões, mas com o tubarão-duende provavelmente não. Isso se deve ao fato de que ele não é tão comum na natureza. Também conhecido como tubarão-goblin, é mais comumente encontrado na costa do Japão, mas também ocorre nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Vive em mar aberto, em profundidades de 100 a 1.300 metros. A principal característica do tubarão-duende é o focinho longo e achatado, parecido com a lâmina de uma espada larga. Algumas informações supõem que o focinho extra-longo seja usado para encontrar comida em fendas. Suas mandíbulas são presas a ligamentos elásticos. Quando a presa se aproxima, a mandíbula se projeta, permitindo o tubarão projetar toda a sua boca para frente a uma distância de 8,6 a 9,4% do comprimento total do seu corpo, como você vê aí na imagem. A mandíbula superior contém entre 35 e 53 fileiras de dentes, enquanto a inferior tem de 31 a 62 fileiras. O tubarão-duende, devido à profundidade que vive ter ausência de luz, detecta suas presas por meio de órgãos eletrossensíveis localizados no rosto ou focinho. Se alimenta basicamente de crustáceos, plânctons, ovos de peixe, lulas e peixes ósseos. Para variar o cardápio, de vez em quando, polvos, camarões e raias. Assim como as onças pintadas, o seu método de caça é por emboscada. Aliás, tem aqui no canal um vídeo sobre a onça pintada, seus comportamentos, alimentação, preservação e outros pontos relevantes. É só clicar no link aqui da descrição. Continuando com o tubarão-duende, é conhecido também por ser um fóssil vivo, pois é o único representante vivo da família Mitsukuridae, que é uma linhagem de tubarões com cerca de 125 milhões de anos.
Mais uma curiosidade sobre o tubarão-duende é que ele encolhe à medida que envelhece. O seu focinho diminui de tamanho, proporcionalmente com a idade, e isso dificulta sua caça, pois o focinho é muito importante para capturar presas. Apesar da sua aparência, não oferece perigo aos humanos, devido ao seu habitat em profundidades. Também não nada rápido como outras espécies de tubarões, o que supõe que o formato das mandíbulas tenha evoluído dessa maneira como forma de ajudar o carnívoro lento a capturar suas presas, principalmente em condições de pouca luminosidade. Vaca peluda da Escócia. Com longa franja caída sobre os olhos e pelagem densa naturalmente cobrindo todo o corpo, a vaca peluda da Escócia é um animal exótico que habita a Escócia, que é um país da região norte da ilha da Grã-Bretanha, que constitui com mais 3 nações, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales, a união política conhecida como Reino Unido. Essa raça bovina possui características físicas peculiares, que as tornam obras de arte da incrível natureza que existe em todo o planeta. São vaquinhas com altura média de 1,10 m nas fêmeas e 1,30 m nos machos. São pesadinhas, em média 450 e 650 kg, respectivamente. Além das madeixas longas, possuem chifres curvados. É uma das mais antigas raças que se conhece. Há séculos resiste ao clima severo das terras altas e ilhas da Escócia. Sua franja, que a deixa com um aspecto engraçado, tem uma função muito importante, que é proteger os olhos do vento forte, chuva fria e neve quase constantes no inverno. E no verão, protege contra os insetos, que podem causar algum tipo de infecção nos olhos. É também a única raça que tem camada dupla de pelos. A camada externa é desgrenhada e com fios que podem passar dos 30 centímetros de comprimento, bem oleosa, que contribui para a proteção da chuva e da neve. Já a camada interna é macia, lanosa e mantém o aquecimento do animal. E graças a essa característica de pelagem, se adapta bem a essas regiões onde nenhuma outra raça de gado consegue sobreviver. No verão, a vaca peluda da Escócia perde sua pesada pelagem e, quando o clima volta a ficar frio e úmido, cria novamente sua capa protetora. Outra curiosidade é que, devido à espessa camada de pelo, ela não necessita de camada de gordura em seu organismo para manter a temperatura corporal. E agora chegamos ao bônus, que é a patola de pés azuis. E como um bônus, essa simpática espécie, onde sua maior população mundial se encontra nas Ilhas de Galápagos, que é um arquipélago com 58 ilhas e pertence ao Equador, está a cerca de 1.000 km da costa. Os pés azuis são dessa cor devido à sua dieta à base de peixes, e são muito importantes principalmente para os machos, que além dos pés azuis, fazem uma dança para atrair as fêmeas. Mas o que realmente importa é o azul dos pés. Quanto mais azuis, mais chances de uma fêmea o escolher. São aves que pesam em média 1,5 kg e medem de 80 a 85 centímetros de altura, com uma envergadura de 1,5 m. Em média vivem até os 17 anos. Fazem seus ninhos no chão e durante o dia organizam-se em grupos de pesca em alto mar, buscando pelos cardumes de peixes pequenos. Ao encontrarem os cardumes, recolhem suas asas e mergulham como um torpedo em direção ao mar, às vezes até de grandes alturas. São excelentes mergulhadores. Gostou desse vídeo? Toda terça-feira temos vídeos novos, sempre trazendo o melhor em curiosidades e pesquisas da fauna mundial. Escreva nos comentários o que você sentiu assistindo a esse vídeo. Te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, que certamente será muito útil para a sua vida. Compartilhe também e aproveite a assistir outros vídeos aqui do canal.
Tem vários links aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.